324 pessoas, 324 pais e mães. Quando ele foi lá, ele foi pisoteado. Você vai num negócio que é tipo uma roleta russa. Finalmente acabaram-se as festas, né? Os 3 dias de Eid, que são, já falei pra vocês, aquelas festas, é o Eid Kibir, são as festas grandes, que duram muito tempo. Não é por isso não, tá? Mas enfim. É a festa do sacrifício, é quando eles fazem, né, lá o sacrifício do carneiro, do boizinho, cada um dá o sacrifício que pode pagar para poder distribuir a carne. Essa é a tradição. E o engraçado é que essa tradição, ela mistura 2 tradições. Religiosa de Abraão, quando Deus mandou Abraão sacrificar seu único filho, e na hora H Deus falou para Abraão, não, troque o seu filho por um carneiro e sacrifique esse carneiro em intenção ao seu Deus único. E aí foi feita o sacrifício. E também mistura a crença da época da colheita do Egito, lá na época dos faraós, onde tinham as festas da colheita, e aí eles, que era passando da primavera para o verão, eles faziam uma comida típica que era a base de carne, alho e pão velho. Claro que o pão velho era justamente porque as pessoas não estragavam comida, estragavam mantimento, tudo era conservado. E o alho, além deles acreditarem, os antigos egípcios, né, lá da época dos faraós, é que o alho, ele tinha muitas propriedades benéficas ao corpo. Aliás, a gente já sabe hoje em dia através de estudos, mas eles já sabiam lá na época dos faraós. O efeito antibiótico, né, e de prevenção de inflamações no corpo. É uma época muito quente, então as comidas lá da época dos faraós, desta época, era a base de alho. Alho, entre outros condimentos que são anti-inflamatórios e também tem efeito antibiótico. Por que eu tô falando isso? Porque nessa época do ano, quando a gente faz as comidas do Eid, na tradição, eles têm que comer uma comida que chama fata. Fata é uma comida que é a base de arroz, pão velho, carne, mas aí você usa o caldo da carne, que é feito à base de alho, cebola, mas a maior parte do condimento, a vedete do condimento é justamente o alho. Então, por exemplo, pessoas que têm intolerância a alho, que não conseguem comer, fica com azia, esses negócios, não pode comer esse prato, porque fica conversando com alho o dia inteiro, porque ele é super forte no alho, carregadíssimo. E esse prato, ele é um prato de vertente religiosa, ele representa essa época do ano. Lá na época dos faraós, esse mesmo prato chamava fatet. Esse fatet era feito da mesma forma que os egípcios fazem até hoje. Quem conservou essa tradição? Quem conservou a tradição desse alimento foram os coptas. Claro que acredita-se que tiveram algumas transformações, alguma modernização, tirou alguma coisa, botou alguma coisa, mas a base, desde as escrituras antigas, lá dos registros antigos, da época dos faraós, desse fatet, é o mesmo registro do fata que a gente come hoje aqui no Egito nessa época do ano. Claro que você pode comer a qualquer momento essa comida, às vezes meu marido é com vontade de comer, ele pede pra mãe dele fazer, mas ela é típica dessa época do ano, das festas do sacrifício. E essa palavra é engraçado porque também tem esse misto, né, da palavra lá na época dos egípcios com a palavra em árabe atual. Essa palavra, fatet, hoje em dia aqui no Egito chama fata. E o fatet significa também farelos em árabe. Farelos por quê? Porque quando você faz o pão velho, você espedaça o pão, você corta o pão bem pequenininho, e o pão que é feito é o pão árabe, é o pão egípcio, que na verdade, dentro do mundo árabe você tem o pão libanês, né, que é o pão que vocês comem no Brasil, que você compra na padaria ali, que é aquele pão árabe, que é aquele pão redondo, parece uma pizza, e tem o pão egípcio, que aqui no Egito a gente chama de pão baladi, que é o pão do lugar, que é feito de uma outra forma, ele é mais rico em fibras, porque ele é feito com grãos maiores de trigo. Então é esse o pão certo. Eu particularmente eu gosto mais do fata com o outro pão. Oh, hello, guys, come sing me. Bye bye.
Cheguei em casa, guardei as compras, agora falta só eu cortar a salada, limpar tudo pra poder depois a gente almoçar. E detalhe, o bofe tá comendo da minha comida. Pois é, tá malhando, tá comendo da minha comida. Eu falei, você foi abduzido, você não é o meu marido, quero meu marido de volta. Brincadeira, né? Bom, deixa eu só finalizar aqui um negócio que eu tava falando pra vocês do prato fata. Como sempre que eu coloco alguma imagem aqui nos vídeos, eu recebo o direito autoral e aí o vídeo é desmonetizado, eu vou mostrar pra vocês aqui de um site que depois eu vou deixar lá no Instagram pra quem quiser seguir. Tem muita novidade sobre o Egito, muita informação. É um site jornalístico. Essa é a fata, tá vendo? Ó? Essa é a comida. A grosso modo é assim. Então os pedacinhos de carne com arroz, eles embebedavam o pão no molho da carne. E também, uma coisa que eu esqueci de falar, às vezes também no iogurte. Eles fazem a base do molho da carne de iogurte. Não é todo mundo que faz. É um pouco mais caro, né? E é uma comida que é de todas as classes sociais, porque é uma comida tradicional dessa época. Aqui, ó, vocês estão vendo? Tem molho de tomate na primeira foto também, com molho de tomate. O molho de tomate, na época dos faraós, não era utilizado. Esse molho de tomate, ele foi adaptado, é uma coisa mais moderna assim, a gente tá falando de mais de 100 anos atrás, tá? Século XVIII, alguma coisa assim. Então eles adaptaram e colocaram o molho de tomate, porque vocês sabem que o Egito, ele também teve muita influência dentro da culinária dos indianos, dos italianos, que também faziam parte da população aqui. Só que esse molho de tomate, ele é apreciado pelos egípcios, mas não é todo mundo que faz. Isso eu não entendi. A primeira vez que eu comi fata foi no Brasil. Quem fazia era aquela minha mãe egípcia que eu já falei pra vocês. Aquela minha mãe egípcia não, ela era brasileira casada com imigrante egípcio. Na minha cabeça ela é registrada como egípcia de tanto amor que ela tinha pelo Egito. Ela fazia com molho de tomate, com o pão, tudo certinho, mas ela botava molho de tomate porque foi o marido dela que ensinou ela a fazer. E na família dele, eles gostavam de comer com molho de tomate. Quando eu cheguei no Egito, que eu ia num restaurante balad, né, num restaurante local, alguma coisa assim mais típica, eu pedia o fata, sempre vinha sem o molho de tomate. E aí eu falava, mas cadê o molho de tomate? Eles falavam, a gente não bota. E aí eu não sabia, né? Aí depois, com o tempo, eu fui descobrir que alguns lugares botavam, outros não. Depois eu vim conhecer ela feita com iogurte, que na minha humilde opinião, a mais gostosa é a feita com iogurte, é muito gostoso. Então vocês conheceram aqui hoje um prato ancestral. Aí agora eu quero falar de uma outra curiosidade também dessa época do ano, que já passou, né? Graças a Deus foi o último dia, quarta-feira, porque, gente, nada funciona. É igual aí no Brasil quando tem carnaval, sabe? São 3 dias de carnaval, mas aí tem uma semana antes que muita coisa não funciona, uma semana depois, enfim, aqui é a mesma coisa. Como eu falei pra vocês, tem muitas coisas além do sacrifício, tem a comida, e aí tem a época da peregrinação, que é a época do Hajj, que é quando as pessoas vão lá fazer o Hajj lá na Meca. E o Hajj, ele é um dos 5 pilares da religião muçulmana. A religião muçulmana, ela tem 5 pilares e um deles é você visitar a Meca pelo menos uma vez na sua vida. E essa é a época. As mulheres que vão no Hajj, elas quando voltam, teoricamente elas teriam que usar o lenço, porque acabou, elas foram lá e fizeram o Hajj, né, que é a peregrinação. Só que aí tem um problema nessa peregrinação. Quando o Ramadã, ele cai no verão, como o Ramadã, ele é seguido pelo calendário lunar, todo ano ele tem uma diferença de 10 dias. Então ele começou, por exemplo, dia 10, no próximo ano ele começa no dia 1º. Então não lembro se são 10 dias para trás, entendeu? Então todos os muçulmanos ao redor do mundo vão, num determinado momento da vida, vão jejuar no verão e vão jejuar no inverno. Agora no Egito, por exemplo, e nessa região do lado de cá, a gente está no verão. A Arábia Saudita é muito mais quente do que o Egito. Quando os muçulmanos fazem a peregrinação na Arábia Saudita no verão, muitas pessoas falecem, muitas. Por quê? Por causa do calor. E é muita aglomeração de gente, porque eu não sei de que forma é feita essa estrutura dessa peregrinação, mas o governo lá da Arábia Saudita, eles não botam um limite de pessoas. Não sei se isso é porque não pode fazer uma limitação, né, dos fiéis ali na Meca. Eu não sei como é que funciona. Eu só sei que todo ano muita gente vai de arrasta para cima. Só que esse ano chamou muita atenção porque tiveram 1000 arrasta para cima. 1000 pessoas perderam a vida. Isso até o momento que eu estou gravando esse vídeo, porque eles ainda estão registrando pessoas que estão nos hospitais. Então, que já foi assim, de arrasta para cima direto, que não chegaram nem com vida no hospital, foram 1000 pessoas, de várias cidadanias. Porém, 324 são egípcios, e isso é muito complicado. E aí o governo da Arábia Saudita
claro, fez lá uma nota oficial falando que eles falaram para todo mundo usar guarda-chuva para se proteger do sol e levar garrafa de água gelada para poder tomar água e estar se hidratando, para não deixar de levar uma quantidade de água que desce para se hidratar. E aí tem um outro problema, porque lá é céu aberto, né? A Meca fica com o céu aberto, como vocês estão vendo aqui na foto. E aí é muita gente uma em cima da outra. Então tem anos que as pessoas vão de arrasta para cima, pisoteadas. Pois é, porque empurra para poder chegar mais próximo a Caba. Caba é o quadrado preto lá que eles rezam virado para aquilo. Esse ano as pessoas tiveram falência de órgãos e doenças que vêm por causa do calor. Então muita gente morreu desidratada por não suportar o calor que estava de 52 graus. Você acredita? Meu Deus do céu. Bom, aí eu perguntei pro meu marido, falei, mas o que leva as pessoas sabendo que podem ser pisoteadas, podem morrer de calor, por que elas vão? Ele falou, por causa da religião. A religião diz exatamente o contrário, porque, gente, olha só, isso aqui é uma insanidade do ser humano. A religião muçulmana, assim como a cristã, assim como a judaica, assim como muitas outras filosofias de Deus, filosofias que acreditam num ser maior, sempre prega o quê? O cuidado, o autocuidado. Por exemplo, no jejum. Você sabia que se você tiver com uma gripe, um resfriadinho, uma rinite, o certo é você não jejuar? Está escrito dentro do Alcorão. Tem uma frase em árabe que não vem ao caso eu repeti-la, mas exatamente a tradução dela é: o jejum é sinônimo de saúde. Eles justamente falam o quê? Eles não, né? Deus falou o quê lá dentro do Alcorão? Que o jejum ele é justamente para purificar o sangue. Nem é para você ficar lá em contato com o seu Deus. É, claro que é, porque quando você tá com o sangue purificado, os órgãos tudo funcionando direitinho, você tá com a saúde boa, você está ali fazendo uma penitência, né? No caso, jejum, você está tendo controle, criando uma forma de ter um autocontrole, enfim, tem um monte de coisa que envolve. Mas o principal é a saúde. Por exemplo, uma pessoa que tem problema no joelho, vocês sabiam que para rezar a religião muçulmana, você tem que fazer exercícios. É como se fosse um exercício, porque você agacha, levanta. É uma forma de exercitar o corpo. Só que quem tem problema nas articulações, lá, qualquer tipo de problema no corpo, reza sentado. E quem não pode sentar, que tá numa cama, que não vai nunca levantar, reza deitado. Então não é obrigatório, sabe? Tudo que vai te prejudicar, Deus fala, não faça. Ou seja, se você tá tomando remédio, por exemplo, você não pode jejuar. Se você é uma pessoa que você tem que tomar ali uma vitamina, um remédio, seja qual remédio for, uma vez por dia e tá no horário do jejum, já não vai jejuar. Então Deus não quer que as pessoas se matem. Só que as pessoas, elas são fanáticas. E, olha, dá uma olhada nessa foto aqui. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma aglomeração insuportável. Gente, vocês têm noção quão isso é sério? Sem contar que, pelo que meu marido estava me contando, tem gente que vai lá fazer essa última oração em jejum, ou seja, sem tomar água, num calor de 52 graus. Ele até ficou muito comovido, sabe, falando comigo sobre isso, porque o pai do meu marido, ele faleceu, eu contei em live pra vocês. Quando foram fazer lá os exames, porque eles não entendiam, ele estava bem num dia, no outro, de repente ele foi para o hospital com coágulo e foi só ladeira abaixo até que ele foi a óbito. Por quê? Porque ele estava em jejum e o pai do meu marido, que Deus o tenha, ele era engenheiro civil, ele estava numa obra com os caras. E aí ele estava sem tomar água, um calorão, porque foi no verão que ele faleceu, um baita de um calor, ele não tomou água porque ele estava em jejum. E aí o que aconteceu? Deu eu não sei explicar, tá? Mas é um veneno que o corpo solta, porque não tem água dentro do corpo. Bom, aí o corpo dele começou a pegar líquidos de dentro dos órgãos, sabe? Eu não sei explicar, tá, gente? Porque quando eu escutei tudo isso foi em árabe. Só que tem palavras em árabe, tipo palavras medicinais, coisas de médico, como não faz parte do meu vocabulário, para eu entender, eles tiveram que praticamente desenhar. Quem me explicou foi o Dudo, na época que estava aqui, minha cunhada estava aqui, o filho dela, adolescente, que foi me explicar. Porque eu não entendia nada, eles falando, ele um pouquinho em francês, um pouquinho em inglês, e foi me explicando e eu entendi. Mas assim, explicar realmente o que aconteceu, eu não sei, tá? Eu só sei que foi basicamente isso. Tipo, o corpo dele se envenenou com os negócios do corpo lá, com os líquidos que não eram para ser absorvidos, por falta de água. Então você imagina,
É muito complicado. E aí as pessoas, por fanatismo religioso, gente, toma muito cuidado, é legal. Eu sou uma pessoa muito próxima a Deus, mas a gente não pode chegar ao fanatismo, porque Deus não quer isso pra gente. Deus não quer que a gente seja fanático, a gente tem que se cuidar, pelo amor de Deus. Não romantize, porque aqui, ó, é uma versão romantizada da religião barra saúde. 324 pessoas, 324 pais e mães, porque a maioria ali é gente que tem filho. Muita gente idosa vai pra lá. Olha só, uma época, quando eu trabalhava ainda na noite, todo dia, vários shows por noite, tinha um senhor que até hoje eu encontro com ele. Ele trabalhou pra mim durante a minha vida inteira aqui no Egito. Hoje ele tá parado porque ele teve um coágulo também. Muitas pessoas aqui têm esse tipo de doença, justamente por causa da falta de água. Muita gente não toma muita água. E é um problema parecido com o do Megid, só que eu só vim entender isso depois. Ele teve o coágulo, só que o dele não foi tão grave e ele tá bem, graças a Deus, mas tá todo, né, travadinho. Ele juntou dinheiro a vida inteira dele para viajar. Ele e a esposa para Meca. Quando ele foi lá, ele foi pisoteado. Ele foi de lá pro hospital. Graças a Deus não foi nada grave. Mas a esposa dele teve uma coisa que não foi grave a ponto de, mas ela teve o braço fraturado. Não chegou a quebrar, mas ela fraturou. Ela ficou na tipoia por um mês. Então é muito complicado. Para que você vai se meter lá? Ah, porque é um dos 5 pilares da religião. E aí você, por causa de fazer um dos 5 pilares da religião, você vai num negócio que você é tipo uma roleta russa. Porque é basicamente isso, entende? Então, esse é o lado obscuro do Aid, né? Infelizmente, tudo tem, né, gente? O lado A e o lado B. Mas bom, vamos agora, porque agora eu vou para onde? Agora eu vou para a academia. Não vou levar vocês comigo, porque vocês não gostam. Deveriam gostar, mas não gostam. Então eu vou para a academia e depois eu volto aqui para contar mais causos e curiosidades do Aid. Cheguei da academia, comi, nem tomei banho nem nada, comi. Não tô com preguiça de ligar o ring light, botar a câmera pra fazer um vídeo sobre isso. Agora eu falei, vou falar com vocês aqui mesmo, sentadinha no sofá, dando uma relaxada, porque eu tô cansada. Hoje o dia foi bem movimentado. Isso porque eu não gravei tudo, eu gravei só assim as partes pra gente conversar, as partes que eu tava mais, né, quietinha. Não gravei dentro do supermercado, bom, enfim. Tava na academia, terminei minha academia. Sempre quando eu termino, eu levo comigo um shakezinho que eu tomo de aminoácidos, com glutamina, esses negócios aí. E tem que tomar, segundo a prescrição do rótulo, logo após o treino para reconstituição muscular. Aí eu peguei, fui direto na lanchonete misturar o meu shakezinho e os meninos estavam lá conversando. Quem são os meninos, né? Os personal que tava lá hoje é sexta-feira, então não é todo mundo que vai trabalhar. O meu, por exemplo, não tava lá. Aí tinha um deles lá, vou chamar ele de Mustafa para poder ficar mais fácil aqui pra gente entender a história. Eles conversando, aí o Mustafa, eu perguntei, e aí, tudo bem, fulano, e aí, Mustafa, como é que você tá? Ele falou, eu não tô muito bem não, viu, tô bem preocupado. Eu falei, jura, o que aconteceu? Ele falou, você ficou sabendo das mortes que teve lá na Meca, na peregrinação? Eu falei, claro, todo mundo tá falando sobre isso. Ele falou, pois é, o meu tio foi fazer a peregrinação e faz 24 horas que a gente não consegue falar com ele. Eu falei, meu Deus do céu, e aí, tem alguém com ele lá, né? Eu perguntei. Aí ele falou, tem uns amigos, tem algumas pessoas da família que também não estão conseguindo acessar. Falei pra ele, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu vi que teve 320 e poucas, né, que foram de arrasta pra cima com esse negócio e tem gente hospitalizada. Ele falou, então, Soraya, foi atualizado os números. Eu falei, jura? Ele falou, quando? Eu falei, quanto? Ele falou, mais de 600 pessoas, gente. Aí eu fui abrir aquele site que eu falei pra vocês. Aí tá aqui, ó, no site que eu sigo, que é Egyptian Streets no Instagram. Ó, não sei se dá pra ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer vocês verem, ó. Mais de 600 pessoas, acredita? Fora as que estão hospitalizadas e fora as que estão desaparecidas. Segundo o site aqui, né, o governo, o presidente aqui do Egito deu uma coletiva e falou que já estão organizando grupos para ir até a Arábia Saudita e procurar os desaparecidos, que tem gente desaparecida. E também tem pessoas do governo que estão indo para poder ajudar na papelada para trazer os corpos de volta para o Egito. Gente, você tem noção do rolê que isso daí vai ser para as famílias? Imagina, né? E fica o pior que é uma data muito festiva, uma data comemorativa que fica marcada, né? Igual o Natal, porque essa data agora que a gente estava aqui é igual o Ano Novo.
É igual o ano novo dos muçulmanos. Então é como uma pessoa perder um parente no ano novo, sabe? É uma data que fica marcada. E é ruim isso, né? Bom, mas enfim, fiquei chateada por ele, porque ele tava tão tristinho. Ele é um menino, ele é novato lá na academia, todo mundo gosta dele. Ele é jovenzinho, sabe? Ele deve ter uns 20 aninhos, 23 aninhos. Um menino. Ai, gente, fiquei tão assim, sabe? Fiquei chateada, né? Porque a gente fica quando é alguém que a gente conhece, vê todo dia. Eu falei pra ele, ainda não tem notícia de nada, não fica triste, não fica sofrendo pra poder não atrair, né? Aí ele falou, ai, Soraya, é minha mãe. Ele falou, não é nem meu tio, é minha mãe. Eu falei, jura, o que tem sua mãe? Ele falou, minha mãe, ele falou, falando, né, que a mãe dele tá desolada, assim, não consegue nem falar direito, a mãe e o pai dele, que são muito amigos, além do, ele é irmão do pai dele, mas ele é muito próximo à família, sabe? Aquele tiozão que é próximo do pai, próximo da mãe de você. Pois é isso daí. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vloguinho aqui informativo de cultura, que vocês gostam, eu sei que vocês gostam, tá bom? É pra você que tá mais tempo aqui no canal, na verdade, porque quem chega de paraquedas não quer saber muito de comida e costume de religião, esses negócios não, mas pra quem já segue o canal, tem curiosidade, né? E é gostoso a gente saber de outras culturas, de outros povos. Então, se você chegou até aqui, deixa pra mim um emojizinho pra mim. Vamos pedir o quê? Vamos pedir uma bandeirinha do Egito. Então deixa uma bandeirinha do Egito, tá bom? Ó, um beijo bem no botãozinho que fica no meio do seu coração. Foi.